Você sabe quais as igrejas que usam de feitiçarias, pacto com o mal, para desviar e destruir os crentes e seu povo aqui na Terra? A luta contra as trevas muitas vezes se disfarça de luz. Essa frase bíblica nos adverte sobre os perigos espirituais que espreitam em lugares inesperados. Em um mundo onde a espiritualidade e a religião são frequentemente usadas como máscaras para práticas ocultas, é essencial ser vigilante e discernir o que realmente está por trás das aparências. Muitas vezes, práticas que parecem inofensivas, ou até mesmo piedosas, podem ocultar elementos de feitiçaria que corrompem a verdadeira fé e desviam os crentes do caminho de Deus. A feitiçaria disfarçada pode infiltrar-se em qualquer congregação, independentemente de quão devota ou fervorosa ela seja. Essas práticas podem começar de forma sutil, quase imperceptível, mas com o tempo se enraizam profundamente, causando divisões, manipulações e distorções da verdade bíblica. Neste guia, vamos explorar 8 práticas de feitiçaria que podem se disfarçar em igrejas, sendo muitas vezes aceitas sem questionamentos, devido à sua aparência enganosa de espiritualidade ou autoridade. Cada uma dessas práticas não só distrai os crentes da verdadeira adoração e comunhão com Deus, mas também pode causar danos significativos à saúde espiritual e emocional dos membros da congregação. Desde a manipulação de líderes, até a distorção de ensinamentos, divisões internas e idolatria disfarçada, todas essas práticas representam uma grave ameaça à integridade espiritual da igreja. É vital que, como crentes, estejamos atentos, armados com o conhecimento da palavra de Deus e discernimento espiritual para identificar e combater essas influências negativas. Antes de prosseguirmos, se você está gostando deste vídeo, estamos em uma jornada para alcançarmos 1000 inscritos neste canal. Se inscreva e depois compartilhe, pois isso nos ajuda a sempre trazer conteúdos como este e que nosso canal é relevante e o recomendará para mais pessoas. Obrigado! Agora, vamos voltar ao conteúdo. Vamos começar falando da liderança manipuladora. A primeira prática é a liderança manipuladora. Esse tipo de liderança usa medo, culpa e vergonha para controlar os membros da congregação. Um líder manipulador pode insinuar que deixar a igreja ou questionar sua autoridade resultará em maldições ou perda da salvação, o que contradiz diretamente a liberdade que temos em Cristo, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 1. A manipulação pode se manifestar de várias maneiras. A princípio, de forma sutil, como um forte conselho ou orientação espiritual, mas pode evoluir para algo mais explícito, onde o líder usa sua posição de autoridade para intimidar e coagir os membros. Por exemplo, um líder manipulador pode dizer coisas como: "Deus me disse que você deve fazer isso", ou "Se você deixar a igreja, coisas ruins acontecerão com você". Isso cria um ambiente de medo e dependência, onde os membros temem tomar decisões por si mesmos ou buscar a Deus de forma independente. Outra manifestação comum é a criação de uma cultura doentia de dependência, onde o líder se posiciona como o único canal de comunicação com Deus, desencorajando os membros de buscarem a Deus por conta própria. Frases como: "Você precisa da minha unção para receber sua bênção", ou "Somente eu posso ouvir Deus", são exemplos clássicos desse comportamento. Isso não só manipula os membros, mas também os impede de crescer espiritualmente, pois eles se tornam dependentes do líder em vez de desenvolverem um relacionamento pessoal com Deus. Além disso, líderes manipuladores frequentemente usam as escrituras fora de contexto para justificar suas ações e exigências. Eles podem citar versículos sobre submissão à autoridade para silenciar questionamentos legítimos ou críticas. Por exemplo, o líder pode usar Efésios capítulo 5, versículo 22, "Esposas, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor", para justificar comportamentos abusivos ou autoritários, ignorando o contexto mais amplo da Bíblia, e fala de amor e respeito mútuo. O uso seletivo das escrituras também pode criar um ambiente de segredo e falta de transparência. Líderes manipuladores podem se recusar a responder perguntas sobre as finanças da igreja ou decisões importantes, alegando que o questionamento é falta de fé ou rebeldia, o que vai contra o princípio bíblico de prestação de contas. Como vemos em 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. O impacto da liderança manipuladora é profundo. Destrói a confiança entre os membros da igreja e a liderança. Mina a unidade congregacional e impede o crescimento espiritual individual.
A manipulação cria uma atmosfera de medo e desconfiança, onde os membros são constantemente pressionados a agir contra sua própria consciência e discernimento. Para combater essa prática, é crucial que os membros da igreja estejam atentos aos sinais de manipulação e busquem cultivar um relacionamento pessoal com Deus, baseado na liberdade e no amor que Cristo oferece. Divisão e fofoca. A divisão e a fofoca dentro de uma congregação são sinais alarmantes de atividade de feitiçaria, pois corroem a unidade essencial do corpo de Cristo, criando um ambiente propício para influências espirituais negativas. Provérbios capítulo 16, versículo 28, adverte que o homem perverso provoca dissensões e o difamador separa os melhores amigos. A divisão pode se manifestar de várias maneiras. Grupos exclusivos dentro da igreja, onde certos membros são considerados superiores ou mais espirituais do que outros, são um exemplo comum. Isso pode criar um ambiente de cliques e favoritismo, onde alguns membros se sentem excluídos ou menos valorizados. A rivalidade entre ministérios, onde diferentes grupos dentro da igreja competem por influência ou recursos, também pode ser uma fonte significativa de divisão. Boatos e rumores podem se espalhar rapidamente dentro de uma congregação, criando desconfiança e alimentando ressentimentos. A fofoca pode começar inocentemente, como um pedido de oração por alguém que está passando por dificuldades, mas rapidamente se transforma em uma maneira de espalhar informações prejudiciais sobre essa pessoa. Revelações espirituais também podem ser usadas para difamar ou desacreditar membros ou líderes, criando um ambiente de suspeita e desconfiança. Em uma igreja afetada pela fofoca, feitiçaria pode assumir um aspecto espiritual. Por exemplo, um membro pode compartilhar uma revelação que recebeu sobre outro membro, usando isso como desculpa para espalhar boatos ou crítica. Isso não só prejudica as pessoas envolvidas, mas também envenena toda a atmosfera da congregação, criando um ambiente tóxico onde a verdadeira comunhão é impossível. A divisão também pode se manifestar por meio de conflitos abertos entre membros ou líderes, que podem começar como diferenças de opinião sobre questões menores, mas se não forem tratados adequadamente, podem evoluir para cismas profundos que ameaçam a própria existência da congregação. Paulo adverte fortemente contra tais divisões em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digam a mesma coisa, e não haja divisões entre vós, mas que estejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Para combater a divisão e a fofoca, é crucial que a igreja promova uma cultura de resolução de conflitos, baseada em Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 17, onde Jesus estabelece um processo claro para lidar com ofensas e desentendimentos. Além disso, os líderes da igreja devem ser proativos ao lidar com essas questões, promovendo a reconciliação e a comunicação aberta. Líderes que ignoram esses problemas, ou pior, os alimentam para manter o controle, permitem que influências negativas prosperem. Por outro lado, líderes que abordam ativamente essas questões, promovendo a reconciliação e a comunicação aberta, estão trabalhando para manter a saúde espiritual da congregação. Falsos profetas e ensinamentos distorcidos. A presença de falsos profetas e ensinamentos distorcidos é um sinal sério de feitiçaria. Desde os tempos bíblicos, a igreja tem enfrentado o desafio de discernir entre a verdade e o erro. Falsos profetas podem ser carismáticos e persuasivos, misturando verdades bíblicas com doutrinas falsas. Paulo adverte sobre isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos também se disfarcem de servos da justiça. Fim deles será conforme suas obras. Falsos profetas na igreja moderna podem ser extremamente carismáticos e convincentes. Eles frequentemente misturam verdades bíblicas com falsas doutrinas, criando um coquetel espiritual tóxico que pode enganar até mesmo crentes maduros. Podem fazer previsões aparentemente precisas ou realizar sinais e maravilhas, mas a Bíblia nos ensina que a precisão das previsões ou a presença de manifestações sobrenaturais não são por si mesmas indicadores de autenticidade divina. Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 ao 3 nos adverte: se surgir no meio de ti um profeta ou um sonhador de sonhos, e te der um sinal ou prodígio, e se cumprir o sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo,
Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Ensinos distorcidos frequentemente começam com pequenas alterações na interpretação das Escrituras, mas essas pequenas distorções podem levar a grandes erros doutrinários. Por exemplo, um falso profeta pode ensinar que a prosperidade financeira é o principal sinal de bênção divina, levando os crentes a uma busca materialista que desvia do verdadeiro propósito espiritual. Além disso, podem minimizar ou omitir aspectos cruciais do Evangelho, como arrependimento, santidade e a necessidade de uma vida transformada, em favor de uma mensagem que seja mais agradável e fácil de aceitar. Falsos profetas também podem usar táticas de medo e culpa para manipular seus seguidores. Por exemplo, podem afirmar que qualquer crítica ou dúvida sobre seu ministério é um ataque direto ao Espírito Santo, intimidando os crentes e silenciando qualquer forma de questionamento. Em alguns casos, podem até encorajar os membros a romperem laços familiares ou de amizade com aqueles que não concordam com suas doutrinas, criando uma cultura de isolamento e controle absoluto. A Bíblia nos adverte sobre a gravidade de seguir falsos profetas e doutrinas enganosas, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Para proteger a igreja de falsos profetas e ensinamentos distorcidos, é crucial que os líderes e membros estejam bem fundamentados na palavra de Deus e usem o discernimento espiritual. Isso envolve não apenas estudar as Escrituras, mas também estar alerta e orar por sabedoria e discernimento, como Paulo instrui em Filipenses capítulo 1, versículos 9 e 10. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir o que é melhor, a fim de que sejais puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Mais importante do que a identidade em Cristo é quando a bandeira de um país se torna mais proeminente do que a cruz. Isso é uma forma de idolatria. Paulo nos lembra em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que não há distinção entre judeu e grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Outra manifestação sutil de idolatria pode ser a dependência excessiva, programas, métodos ou fórmulas para o crescimento espiritual ou o sucesso da igreja. Quando confiamos mais em estratégias humanas do que na orientação do Espírito Santo e na fidelidade à palavra de Deus, nos aproximamos perigosamente da idolatria. A idolatria do conhecimento ou da experiência espiritual também pode infiltrar-se na igreja. Quando o acúmulo de conhecimento teológico ou a busca por experiências espirituais extraordinárias se tornam mais importantes do que o amor a Deus e ao próximo. Paulo adverte em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, que o conhecimento incha, mas o amor edifica. É crucial lembrar que a verdadeira adoração deve ser centrada em Deus, como Jesus ensinou à mulher samaritana em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Para combater a idolatria na igreja, é necessário um retorno constante à palavra de Deus e um foco renovado em Cristo. Os líderes da igreja devem ser exemplos de humildade, constantemente apontar para Cristo e não para si mesmos. A congregação deve ser ensinada a buscar sua identidade e valor em Cristo, e não em posses materiais ou status. A igreja deve promover uma cultura de adoração genuína, que coloque Deus no centro, e não experiências emocionais, líderes carismáticos ou agendas políticas. Uma obsessão por maldições geracionais pode levar a uma mentalidade de medo e superstição, em vez de confiar no poder libertador de Cristo. Os membros podem acreditar que todos os seus problemas são resultado de maldições ancestrais. Paulo afirma em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, que está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu para que a bênção de Abraão também alcançasse os gentios, por meio de Cristo Jesus, para que pudéssemos receber o Espírito prometido pela fé. Essa obsessão pode resultar em sessões de libertação que mais se assemelham a rituais de exorcismo do que a aconselhamento bíblico e discipulado.
A mentalidade de que todos os problemas são resultado de maldições ancestrais pode desviar o foco da responsabilidade pessoal e do crescimento espiritual, criando uma mentalidade de vitimização em vez de empoderamento por meio da fé em Cristo. É importante lembrar as palavras de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Em algumas igrejas, a ênfase exagerada em maldições geracionais pode levar a práticas antibíblicas, como longas sessões de libertação, nas quais os membros são encorajados a confessar os pecados de seus ancestrais e a passar por rituais para quebrar essas maldições. Embora a Bíblia mencione as consequências do pecado sendo transmitidas de geração em geração, Êxodo capítulo 20, versículo 5, também enfatiza o poder redentor de Cristo, que quebra todas as maldições. Em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Além disso, essa obsessão pode criar uma mentalidade de medo e superstição, na qual os membros acreditam que estão constantemente sob ataque de maldições ancestrais e precisam de rituais específicos para se proteger. Isso pode resultar em uma dependência excessiva de líderes espirituais para quebrar essas maldições, em vez de confiar no poder redentor de Cristo e na autoridade que todo crente tem em Cristo. Para combater essa obsessão, é crucial que os líderes da igreja ensinem claramente sobre a redenção e a liberdade que temos em Cristo. Devemos encorajar os membros a assumirem a responsabilidade por suas próprias ações e a buscarem o crescimento espiritual por meio do estudo da Bíblia e do discipulado. A mentalidade de vítima deve ser substituída por uma mentalidade de vitória em Cristo, reconhecendo que somos novas criaturas e que as coisas velhas já passaram. A supressão dos dons espirituais é um sinal preocupante de controle excessivo. Isso ocorre quando há uma proibição ou desencorajamento do uso dos dons espirituais mencionados nas Escrituras. Os dons são dados por Deus para o benefício de toda a igreja e não devem ser suprimidos. Como descrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. A repressão pode se manifestar de várias maneiras. Em alguns casos, pode haver uma negação completa da existência atual ou relevância de certos dons, como profecia, línguas ou cura. Isso contradiz a instrução de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 e 20. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Em outras situações, a supressão pode ser mais sutil. Por exemplo, uma igreja pode teoricamente aceitar a existência de dons espirituais, mas na prática desencoraja seu uso ou limita severamente as oportunidades para seu exercício. Isso pode ser devido ao medo da desordem, desconforto com o sobrenatural ou um desejo excessivo de controle por parte dos líderes. Algumas igrejas podem favorecer certos dons em detrimento de outros, criando um desequilíbrio na expressão dos dons dentro da congregação. Por exemplo, podem supervalorizar os dons de ensino ou administração, enquanto marginalizam dons mais carismáticos, como profecia ou cura. Isso vai contra a instrução de Paulo sobre a diversidade e a importância de todos os dons no corpo de Cristo, conforme expresso em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 21 e 22. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. A supressão dos dons espirituais também pode ocorrer quando há uma ênfase exagerada na formalidade e na ordem, ponto de sufocar a liberdade do espírito. Embora Paulo enfatize a importância da ordem na adoração, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, ele também adverte contra a extinção do espírito. Um equilíbrio saudável é necessário para permitir tanto a ordem quanto a liberdade na expressão dos dons espirituais. Em alguns casos extremos, a supressão dos dons pode ser motivada pelo desejo de manter o controle e o poder nas mãos de alguns líderes, desencorajando o uso dos dons espirituais pela congregação em geral. Esses líderes podem manter o monopólio da palavra de Deus ou da unção espiritual,
o que contradiz o princípio bíblico do sacerdócio de todos os crentes. Primeiro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e a distribuição de dons a todos os membros do corpo de Cristo. A supressão dos dons espirituais pode ter consequências sérias para a saúde espiritual de uma igreja. Pode levar à falta de vitalidade espiritual, a uma expectativa diminuída da obra sobrenatural de Deus e a uma dependência excessiva de programas e métodos humanos, em vez do poder do Espírito Santo. Para combater a opressão dos dons espirituais, uma igreja deve se comprometer a ensinar e encorajar o uso apropriado de todos os dons espirituais. Isso inclui fornecer oportunidades para o exercício dos dons dentro da congregação, bem como oferecer treinamento e orientação sobre como discernir e desenvolver dons espirituais. A liderança da igreja deve modelar uma abertura ao Espírito Santo e uma disposição para permitir que ele opere de maneiras que podem ser imprevisíveis ou desconfortáveis. Ao mesmo tempo, deve haver um compromisso com o discernimento na avaliação dos dons, como Paulo instrui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. É importante lembrar que o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja e a glorificação de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. A ausência de adoração genuína se manifesta quando a adoração se torna uma rotina mecânica ou um espetáculo de entretenimento. A verdadeira adoração deve ser centrada em Deus, como Jesus ensina em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoram o adorem em espírito e em verdade. Uma igreja que perde de vista essa verdade corre o risco de cair em uma forma de adoração vazia, na qual o foco está em agradar as pessoas, em vez de agradar a Deus. Essa ausência pode se manifestar de várias maneiras. Em algumas igrejas, a adoração pode se tornar um espetáculo de entretenimento, onde a ênfase está na produção, na performance e na emoção, em vez de um encontro autêntico com Deus. Isso pode levar a um culto que é mais centrado no homem do que em Deus, onde o objetivo é criar uma experiência emocional, em vez de uma experiência de transformação espiritual. Em outras igrejas, a adoração pode se tornar uma rotina mecânica, onde as pessoas participam do culto sem realmente se envolverem de coração. Isso pode ocorrer quando a adoração é vista como uma obrigação ou um ritual a ser cumprido, em vez de uma expressão genuína de amor e reverência a Deus. Além disso, a ausência de adoração genuína pode se manifestar em uma falta de diversidade na expressão da adoração. Algumas igrejas podem favorecer um estilo particular de adoração em detrimento de outros, excluindo diferentes formas de adoração que poderiam enriquecer a experiência da congregação. Isso pode criar um ambiente de adoração que é restrito e monótono, em vez de vibrante e inclusivo. Em algumas igrejas, a adoração pode ser limitada a um formato específico, como música e cânticos, enquanto outras formas de adoração, como oração, meditação, leitura da Bíblia e expressão artística, são negligenciadas. Isso pode limitar a capacidade da congregação de experimentar a plenitude da adoração a Deus. Para combater a ausência de adoração genuína, é essencial que a igreja promova uma cultura de adoração centrada em Deus, onde o foco está em agradar a Deus, e não em agradar as pessoas. Isso inclui encorajar a participação ativa e de coração na adoração, em vez de uma mera participação passiva. Além disso, a igreja deve promover uma diversidade de formas de adoração, permitindo que os membros expressem sua adoração a Deus de maneiras que sejam autênticas e significativas para eles. A liderança da igreja deve modelar uma adoração autêntica e incentivar a congregação a buscar o encontro genuíno com Deus em cada culto. Isso inclui ensinar sobre o propósito e a importância da adoração, como Paulo instrui em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Gostou deste vídeo? Deixe seu comentário abaixo e o que você acha destas práticas. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Inscreva-se se ainda não for inscrito. Amém.